pouquinho sobre a Resolução 104, publicada aí no Diário Oficial hoje, né? Ela saiu hoje, né, com a data de 26 de novembro, mas foi publicada aí hoje no Diário Oficial. Acho que a gente poderia resumir a Resolução 104 numa síntese, né? Porque ela sintetizou o que estava dito na Resolução 31 e na Resolução 69. Então, né, juntou o que tinha nessas duas resoluções e trouxe algumas novidades que vão valer para o ano de 2025. Então, essa é uma síntese que a gente poderia fazer da Resolução 104, publicada hoje no Diário Oficial. E aí a gente queria falar um pouquinho de algumas coisas que essa resolução trouxe, de algumas coisas que são novidades, de outras que não são tantas novidades. Então, a primeira delas está aí na tela, né, que a gente retoma, né, essa resolução, a resolução 104, ela retoma o que é a avaliação, a importância do professor fazer a avaliação de forma sistemática, também prevalecendo aí os processos qualitativos, em vez dos quantitativos, né, então serão as propostas de avaliação do professor, né, precisa ter aí todo esse contexto aí que ao longo da 62 e da 31 a gente vem trazendo na rede, né, então elas vão decorrer de avaliação do desempenho escolar do estudante de forma contínua e sistemática, né? Como a gente já vem trazendo algumas resoluções, aí a resolução 4 traz isso novamente. E é importante que faz parte da didática do professor não usar apenas um instrumento avaliativo. Os professores, ao longo do bimestre, ponderam mais de um instrumento avaliativo para auxiliar os estudantes e avaliar os estudantes, né? Para ter uma avaliação global. Então, agora a 104 ela traz uma ênfase sobre isso, né? Que o processo de avaliação, a síntese bimestral não vai decorrer de apenas uma avaliação, né? Então, o professor não vai usar uma avaliação. E no sistema, isso já vai mudar, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas ele não vai conseguir cadastrar apenas uma avaliação no sistema para fazer a síntese bimestral. Essa já é uma pequena mudança, né? Na verdade, uma grande, né? Uma grande mudança que a gente já tem, né? Os professores tinham isso como prática, mas até que era possível lá na sede cadastrar apenas uma atividade e ele fazer o fechamento do estudante com apenas uma atividade. Então, essa é uma mudança que a resolução traz. Acho que o próximo slide traz um pouquinho também dessa síntese, né? Então, os aspectos qualitativos, né? Precisam ser mais preponderantes aí em relação aos qualitativos. Precisam ser priorizados em relação aos quantitativos, as atividades ela precisa ser composta por mais de um instrumento avaliativo, né? Então a ênfase nisso, a resolução 104 traz, e agora a grande mudança está aí nesse terceiro ponto, né? A síntese bimestral dos estudantes, elas não serão mais obtidas apenas com a média aritmética. A gente lembra que a SED, ela permitia, né, o professor ter uma certa flexibilidade. Ele podia, talvez, calcular por média ponderada, ele poderia fazer alguma média aritmética, ele poderia tomar essa decisão e fazer esses cálculos, né, ao calcular aí a síntese bimestral. Então, na proposta agora da resolução 104, né, o professor precisa fazer aí, vai ter que fazer a média ponderada das avaliações dos estudantes ao longo do bimestre. Então, a gente vai entrar um pouquinho em detalhe aqui para falar um pouquinho sobre essas médias ponderadas, para que a gente entenda o que é essas médias ponderadas e como é que o professor vai fazer o lançamento delas. Acho que aqui já vale um ponto de observação muito importante. Essas propostas, o proposto na resolução 104, já está sendo testado em algumas escolas, né? A gente tem 250 escolas que ao longo de 2025 têm participado, né, de um projeto que visa aí um novo ambiente virtual para poder substituir a SET. Então, esse novo projeto, esse novo ambiente virtual já tem sido testado em 250 escolas, algumas escolas do projeto piloto, talvez estejam até aqui com a gente, né, que tem participado desse projeto. Então, esse ambiente já tem sido desenvolvido, já tem sido testado, e ele vai considerar tudo que a gente está mencionando até aqui. Ok? Então, essa é uma coisa que foi construída ao longo de 2024. 2024. E aí, acho que a gente poderia, na próxima tela aqui, falar de um pouquinho só das diferenças, que é onde estávamos discutindo, né? Então, a gente tinha aqui no processo de avaliação até 2024, nós tínhamos previsto aí que, né, era possível cadastrar na sede apenas uma atividade, então não havia um número mínimo de notas cadastradas, o professor era possível cadastrar apenas uma nota. Não era um processo que todo mundo podia visualizar, né? Então tinha baixa visibilidade do processo de avaliação, então
Talvez o professor tinha ali o registro no final e o estudante não tinha uma visibilidade das avaliações ao longo do bimestre, né? No percurso, né? Isso. Então, o método de alocação das notas também, cada um tinha uma forma, um calculava por a média aritmética, outro fazia uma média ponderada, então não tinha uma uniformidade no cálculo da média final, né? A síntese final ficava aí dependendo de cada professor. E isso tornava até um pouco difícil o acompanhamento dos estudantes, né, da equipe gestora, até de entender como foi feito, como eram os mecanismos de avaliação. Bom, então isso até 2024, né, e até dezembro, né, gente? Tudo que a gente está comentando de mudança é só para 2025. Então, ó, o quarto bimestre está aí, na sede, do jeito que a gente começou lá em janeiro, né? Então, não estamos falando de mudança para 2025, né? Então, estamos falando das mudanças agora, porque elas vão precisar constar no regimento, né? Talvez aí na proposta pedagógica da escola. Então, por isso nós estamos mencionando ela agora. Mas, essas mudanças são só para 2025. Então, para 2025, alguma das mudanças que a gente poderia destacar aqui é que no sistema, né, no novo ambiente virtual que estamos mencionando aqui, vai ser necessário. O professor não vai conseguir fazer a síntese bimestral com apenas uma atividade. Ele vai precisar lançar, né, no mínimo, 2 atividades. Então, se ele fez 2 atividades avaliativas, ele consegue aí fazer a síntese bimestral do estudante. No máximo, ele vai conseguir cadastrar 10 atividades ou 10 avaliações. Então, no mínimo 2, no máximo 10. Então, o processo de avaliação vai ser padronizado, né? Essa é uma outra vantagem que deu para se observar com esse projeto, né, inicial, né? Então, vai ser padronizado, todo mundo vai calcular a média ponderada, vai precisar ser feito o cadastro de pesos. Então, esse será um padrão na rede agora, nas escolas públicas estaduais. Esses pesos, eles serão cadastrados de modo que a soma total desses pesos some 100%. Então, o professor vai precisar cadastrar os pesos de modo que aí a soma desses pesos totalize 100. E os percentuais atribuídos a cada avaliação deverão ser devidamente distribuídos para poder ter aí, né, uma ponderação das atividades que valem mais, das atividades que valem menos. Então, o professor, aí, de acordo com a didática dele e a importância que ele vai dar da avaliação, vai precisar equilibrar aí a distribuição desses pesos ao longo do bimestre. Acho só essa que é uma das principais diferenças que a gente poderia mencionar aqui, né, Pri? Entre o processo que a gente tinha e o processo que a gente tem. Vai implantar para 2025. Isso, né? Aí algumas perguntas que tem aqui, se é ser para todos os anos e séries, sim, todos os anos e séries, todos os componentes, né, todos eles. Esse será a Secretaria está preparando um novo ambiente virtual para todos os anos e séries, todos os segmentos da rede estadual aqui. Então, aí, em breve, a Secretaria orienta, né, traz algumas novas orientações sobre como será esse ambiente, o que vai ser ambientado, né, então, logo a Secretaria traz. O que estamos trazendo aqui os detalhes da resolução, tá bom? Então, é isso que a gente está trazendo aqui da resolução 104. Bom, acho que temos aqui um quadro que ilustra os pesos, né, que é o que a gente está trazendo aqui de maior mudança, né? Já que estamos falando de média ponderada, então tem um quadro aqui para ilustrar como é que vai ser esse peso, como é que o professor cadastra agora. Então, vamos começar o bimestre. Então, vai começar o bimestre, o professor precisa cadastrar, ele vai precisar cadastrar as atividades avaliativas do bimestre. Então, os estudantes saberão, o professor vai divulgar para a comunidade escolar, olha, nesse bimestre nós teremos as seguintes atividades. No exemplo aí ilustrado, ele vai avisar os estudantes que ele terá um seminário, terá uma prova mensal e terá uma prova bimestral. Então, esses são só uns exemplos aqui do que o professor poderá cadastrar. Ao cadastrar as atividades avaliativas, o professor vai precisar também cadastrar o peso percentual dessas atividades. Então, no exemplo em tela, o seminário vale 20%. A prova bimestral vale 30%, mensal, né? Vale 30%, ele acha que vai dar 2 provas, uma em cada mês, então ele vai dar uma prova aí valendo 30% da nota. E a prova bimestral, ele cadastrou aí nesse exemplo valendo 50% da nota. Bom, na parte de baixo, ó, nas datas cadastradas lá, o professor ele pode corrigir, talvez ali eventualmente poderá fazer alguma alteração, né? Mas é importante, né, que o professor, quando ele avisar os estudantes, né, que ao longo do bimestre os estudantes saibam que, ó, nesse bimestre eu vou fazer tal atividade que vale tantos pontos, né? Que tem tal participação na minha média, né, tal percentual na média dele bimestral. Lá naquela parte de baixo, no 3, no exemplo, acho que fica um pouco mais visível aqui, né? O professor, então, tem um seminário,
com peso 20, prova com peso 30 e a prova bimestral com peso 50. Quando ele for lançar a nota, então no seminário, por exemplo, ele vai lançar lá em numérico de 0 a 10, como a resolução 104 traz, que era o que era previsto na resolução 31. Então, ó, a nota no seminário era de 0 a 10, era um numérico, então ele cadastrou 6. Na prova mensal era um numérico, ele cadastrou lá, era de 0 a 10, ele cadastrou 9, e a prova bimestral, como observa aí, ele cadastrou 7. Ele não precisa calcular, né? O sistema vai fazer isso, né? O ambiente virtual vai calcular isso para ele, ó. Mas, ó, se o aluno, o estudante tirou uma nota 6 no seminário, a síntese dessa atividade, né, será 1.2. Então, a nota, por exemplo, agora da prova mensal, o estudante tirou lá 9, então, para compor a síntese bimestral, né, a participação dessa nota na síntese bimestral, né, considerando o peso, será 2.7. E a gente vê aqui no caso de 7, né, se o estudante tirou 7 na prova bimestral, ele terá 3,5 aí, considerando o peso de 50%. Bom, somado, então, as médias ponderadas, né, 0,2, 2,7, 3,5, esse estudante, né, essa estudante Maria, né, ela terá uma média, a síntese dela, né, a média bimestral dela será 7,4. Então, toda essa parte que a gente mencionou aqui, né, o sistema vai calcular para o docente. Bom, então o professor lança apenas o peso e a nota, e o sistema faz o cálculo para ele aí, de como é que vai fazer o fechamento dessa nota. O bimestre será fechado assim, tá bom? 7 é a média ponderada das atividades avaliativas que o professor cadastrou no início do bimestre. Ok. E tem um dado aqui, né? Que agora a gente consegue colocar pelo menos um número depois da vírgula, né? Uma casa decimal, a gente consegue avançar aqui, né? Essa é uma novidade que o novo ambiente também vai permitir, né? Então ele vai poder fechar aí com 7,4, como a gente observa aqui na tela. Acho que a gente pode avançar aqui, né? A gente falar um pouquinho, então, só para a gente dar uma retomada de alguns principais pontos, né? Então, se a gente comparar 24 com 25, a gente poderia destacar aqui alguns pontos, né? Então, acho que aqui na tela dá para a gente destacar esses pontos, né? Então, trazendo aqui 24, né? Então, o primeiro ponto a destacar é que as mudanças são para 2025. Então, referente a 2024, que estamos discutindo aqui, as mudanças são para 2025. É importante destacar, né, que a data final para alteração do regimento é 29 de novembro, então é importante considerar a publicação dessa resolução na alteração da proposta pedagógica e do regimento escolar, né? A previsão para a última data disso agora é para 29 de 11, então a publicação dessa resolução hoje também ainda permite essa alteração. Então, outro ponto que eu poderia destacar aqui, que a síntese bimestral, como a gente já mencionou, né, ela vai ser obtida através da média ponderada, não é mais como qualquer professor talvez decida, né, então todos precisarão calcular com uma média ponderada. Vai ser necessário cadastrar a atividade no início do bimestre, né, ao iniciar o bimestre, o professor precisa cadastrar as atividades e a nota, as atividades e o peso. E outro ponto que eu poderia destacar aqui é que as atividades que a secretaria lançar, então, se a atividade, por exemplo, a secretaria criar uma atividade, né? Criar não, né? A gente cadastrar lá automaticamente uma atividade, como foi a prova paulista, né? Então, quando se lançar a prova paulista, ela já virá com um peso automático cadastrado. Mas esse peso automático que a secretaria cadastrar, ele poderá ser alterado. Então, só retomando aqui um ponto, né, importante. Então, como a gente mencionou anteriormente, o professor poderá cadastrar até 10 atividades no máximo. A prova paulista que a secretaria lança automaticamente, ou outras atividades que a secretaria lançar automaticamente no ambiente virtual, né, no equivalente à sede, eles não entram nesse cômputo de até 10 atividades, tá bom? Então, o professor, por exemplo, ele fez 10 atividades avaliativas. Aí a prova paulista, por exemplo, que é lançada automaticamente na sede, será a 11ª. É importante considerar, professores, que quando a secretaria enviar automaticamente uma atividade, ela já virá com um peso previamente definido. Então, a prova paulista valendo 30%. Porém, o docente poderá fazer alteração do valor desse peso. Terá um peso sugerido, mas o professor poderá fazer alteração deste peso. Então, é importante destacar que
essas mudanças todas que estamos mencionando aqui, previstas na Resolução 104, são para o ano de 2025. Então, acho que esses seriam os principais pontos que a gente poderia mencionar aqui nessas mudanças da recuperação. A recuperação não, né? A mudança na resolução.